Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos retomar aqui de onde nós paramos a nossa aula. Vocês devem se lembrar que nós estamos desenvolvendo esse layout, o qual nós já construímos aqui esse box com esse texto. E vamos partir agora para a construção dos demais boxes aqui. Na verdade eles já estão lá, desculpa, enquanto div já estão colocados no código. Mas precisamos agora preenchê-lo com texto, né? E nós estávamos recorrendo aqui ao lorem ipsum e a gente vai voltar lá. Bom, estamos aqui com ele e aí observem que aqui ele está marcado Start with lorem ipsum dolor sit amet, que é a frase tradicional inicial aqui de todos os textos dele. Só que nós vamos desmarcar isso aqui, vamos pedir agora para ele gerar somente um parágrafo, né? Porque é o suficiente que nós precisamos para aquela parte do texto. E aí a gente vai aqui, ó, copiar esse parágrafo. O que aconteceu? Ele começou com uma outra frase que não a lorem ipsum dolor, já que a gente pediu para desmarcar. Por que eu pedi? Poderia ser a mesma, mas essa coisa de você preencher, ainda que você não esteja preenchendo com o documento verdadeiro, acaba que não dá a sensação de que o trabalho está sendo feito, né? Parece que só está repetindo o conteúdo. Então, pedi para ele gerar a partir de uma outra frase lá, de uma outra invenção, suposta frase, né? Desse suposto idioma. E aqui está o nosso box, nosso box 2 pronto. Nós vamos fazer a mesma coisa para o box 3. Acho que sem querer eu acabei apagando a dividir algum box aqui, da box 3. Vamos só recolocar aqui div id igual a box 3. Vou salvar e a gente vai lá no nosso lorem. Vamos salvar, né? Vamos verificar, que é sempre bom a gente verificar como as coisas estão acontecendo imediatamente após a gente fazer alterações no arquivo. Evita a perda de tempo. Olha lá, nós temos aqui o texto que nós inserimos agora, que nós apanhamos, e está ocupando todo esse pedaço aqui. Por quê? Porque a gente não fez as alterações na CSS. Então vamos lá. A gente não deu as propriedades, né? Colocamos as propriedades para o box 1. Então a gente pode simplesmente, pessoal, chegar aqui, ó, tanto para ganhar tempo aqui enquanto a preparação do vídeo e tal, para não ficar muito longo, como você mesmo no seu dia a dia pode simplesmente copiar, já que você sabe que aquelas informações vão se repetir, tá? Enfim, nós colocamos aqui isso para o box 2, vamos colocar também para o box 3. Ctrl C, Ctrl V. Agora nós vamos verificar aqui que nós colocamos um conteúdo aqui, foi respeitado, certo? A div está aqui do lado direito, conforme a gente estabeleceu na CSS, porém a gente tem alguma questão aqui com a box 3. E eu já sei qual é, porque simplesmente eu copiei, mas não mudei o número do identificador e ela não apareceu lá. Vamos salvar de novo. Atualizar a página. Olha aqui, a div já apareceu aqui. Ela também, pessoal, está flutuando à esquerda. Só que, como ela fica lá na direita, vamos colocar ela lá na direita, para ela se afastar dali. E a gente tem um maior controle aqui na hora que a gente for fazer as divisões da margem. Observaram? A div já foi parar aqui nesse cantinho. Para a gente ver melhor, vamos voltar lá no nosso lorem ipsum. Carregado novamente aqui a página. Vamos aqui. Colocar aqui 2 parágrafos só para... Também vamos tirar o Start with lorem ipsum, porque a gente não quer isso. Olha lá, começou de novo com uma outra frase aqui. Vamos pegar mais um pouquinho de texto. Copiar.
voltando aqui no nosso código, box 3. Coloquei certo? Coloquei, acho que tá. É isso aqui certinho. Agora sim, a gente salva. Vamos verificar o comportamento da div lá no CSS. Certinho, flutuando à direita, conforme a gente está pedindo. Só que se a gente for observar aqui, pessoal, no nosso layout, a gente não tem um volume de texto muito grande, né, em comparação ao que nós colocamos aqui, pelo menos para o box 1 e 2, para o box 2 e 3. O box 1 está tranquilo aqui da quantidade de texto. Tem uma coisa para falar para vocês sobre isso. É importante não encher a nossa home de um monte de informação, porque isso confunde o usuário do site, né? Isso cansa o usuário do site e aí ele vai embora, né? Então vamos respeitar aí essa situação em que o leitor de internet, ele decide a quantidade de coisa que ele quer ler e ele precisa ter uma facilidade para isso. Por isso que esse nosso layout, o que ele faz aqui? Ele faz uma chamada, que é esse volume de texto aqui, que explicando, pode ser uma explicação sobre o que é o próprio texto que vem a seguir, a matéria, o que significa, né, consciência negra, o modo de usar, como pode ser um próprio pedaço do texto e tal. Se o leitor se interessar por aquilo que ele leu, ele vai clicar aqui nesse Saiba Mais, vai abrir uma outra página e aí sim vai estar o conteúdo completo, tá? Então evitemos encher de texto, né? Isso é uma coisa muito difícil, um exercício muito difícil. A gente geralmente quando começa com design, a gente tem aquilo que os meus professores falam, que é horror ao vazio. A gente não pode ver nenhum espaço vazio que a gente quer colocar ali uma imagem, quer colocar um texto, porque parece que não pode. E na verdade, quanto mais clean tiver o seu site, quanto mais espaço tiver entre os elementos do seu site, sejam textos, sejam fotos, melhor a aparência do seu site. Por consequência disso, melhor a usabilidade do seu site. E uma boa usabilidade faz com que o seu usuário encontre o que ele quer e ele encontrando o que ele quer, ele permanece no seu site, tá? Então vamos sempre atentar para isso. Por isso a gente vai aqui no nosso código e vai diminuir bastante aqui. Eu estou no box 3, delete, diminuir. Vamos diminuir esse parágrafo que talvez até aqui seja interessante. Do box 2, Ctrl S. Vamos verificar agora o volume de texto que nós temos aqui. Tá, já está mais aceitável, né? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vamos desgrudar um pouquinho essa div conteúdo aqui de cima da div animação, tá? Vamos vir aqui, ó. Cadê, meu Deus? Estou perdido aqui. Ah, lá no CSS, claro. E eu vou mostrar uma alteração que eu fiz aqui também. Bom, e aqui a gente vai, na div conteúdo, verificar o que nós temos que fazer para que o conteúdo, essa div conteúdo, conforme mostrado aqui, deixe de estar grudado aqui em cima, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma margem no topo. Nós tínhamos declarado 0 e alto para que ela centralizasse. Na verdade, o que está centralizado não tem nada a ver com esse valor inicial aqui. Ela está centralizando o alto colocado à direita, centraliza as margens laterais. E o alto colocado à esquerda vai centralizar as margens de topo e de base, tá? Só que nós não queremos que seja 0. Nós queremos aqui um afastamento, né? Porque se está declarado como 0, é isso que está fazendo com que a div conteúdo grude na div animação. Nós não queremos isso. Então vamos colocar uma margem aqui de 10 pixels. E aí vamos salvar. Vamos verificar se a gente conseguiu certinho. Conseguimos aqui colocar um afastamento, tá?
Dito isso, o que nós precisamos fazer também? Trabalhar as margens aqui já que a gente está falando de margem, vamos trabalhar as margens aqui dos boxes. Atentem para essa propriedade aqui, pessoal, que eu não coloquei juntamente com vocês, tá? Overflow. Eu vou voltar a falar sobre ela, porque ela tem algumas funções aqui interessantes na CSS, tá? E a gente vai relembrar o grande problema que nós resolvemos, que muitas pessoas aí experientes no uso da linguagem HTML e CSS não conseguem resolver o problema. Mas vamos fluir aqui o trabalho para que esse problema surja e aí a gente resolve, tá? Vamos lá então. Então a gente precisa trabalhar as margens, não é isso? Dos boxes. Então eu vou colocar uma margem aqui, ó, margem. Vou ser bem específica, left não, right, só pra gente se inspirar aqui, 35 px. Eu vou ver se é possível, se o nosso box não estoura. Opa, coloquei 3, 35. Ver se todo mundo consegue afastar 35. Ainda, a gente tem uma diferençazinha aqui. A gente pode, de novo, pessoal, usar a matemática para resolver isso aqui. Vamos pegar na nossa calculadora. Ninguém precisa tremer. Deixa eu achar ela aqui no meu computador. Pronto, achei. Nós temos aqui 3 boxes de 250 px. Eu vou subir a página aqui para que a gente... Opa, dentro do código, né? Tá aqui, ó. 250 px tem cada box, certo? Ó, 250 certinho. Isso significa o quê? Que 250 vezes 3 são 750. Então não vou dar trabalho para a calculadora, não. Vou usar aqui os meus neurônios. Nós temos 750 pixels que precisam ser reservados só para a largura, né, que essas divs estão ocupando. E nós sabemos, rolando a página aqui, deixa eu apertar o F12 aqui porque eu posso usar a calculadora sem... mas ela está ficando por trás, ela não vem para frente do... Enfim. Vou voltar aqui porque não deu certo o que eu queria fazer. Vamos rolar a página aqui. Conteúdo. Nós temos aqui a div conteúdo com 870. E nós temos um total sendo ocupado desses 870 de 750. Então vamos diminuir aqui, fazer a conta inversa, 750 menos 870 vai dar menos 120. Ou seja, nós temos 120 para dividir por 3. Daria uma média de 40 pixels que eu posso usar de largura para cada um. Certo? 120 dividido por 3, 40, se eu não me engano. Então vamos verificar o que a gente pode fazer aqui. A gente adicionou uma margem de 35 pixels aqui no box 1, uma margem à direita de 35 pixels. Nós podemos aumentar isso aqui para 40, né, a margem à direita. E também podemos colocar no box 2 a mesma quantidade. Ctrl C, Ctrl V. Opa, já estava certinho aqui, por que eu apaguei? Ctrl S. Vamos ver o que está acontecendo aqui no nosso... Ó, ele chegou um pouquinho mais para cá. Se nós temos 40 pixels aqui e nós precisamos que isso ocupe esses 870 de modo que fique com alinhamento aqui normal, então está significando, pessoal, que nós não necessariamente vamos colocar 40 para cada um, porque se eu fosse colocar uma margem de 40 aqui nessa div, nessa última div, seja na direita ou na esquerda, ele ia fazer o afastamento daqui da div, né?
Então isso nos criaria um problema. Então esse método de distribuição dos valores totais da div não vai dar certo. Nós vamos ter que dividir somente entre as duas ali. Vamos experimentar colocar 60 pixels aqui, para a gente ver o que a gente consegue. É jogo de experimentação mesmo, tá, pessoal? Não tem uma fórmula. Aí, ó, ele não está ajustado aqui corretamente. Talvez se eu colocar uma... Se nós temos 60... vamos pensar junto aqui agora. Se nós temos 60 pixels aqui no total, e aqui nós temos 40, e temos 120, eu acho que eu posso colocar mais 20 aqui, na direita. Vamos ver se ele consegue. Opa! É pensar mesmo, não tem jogo de adivinhação que vai ser preciso, tá? Testando aqui, porque estamos falando de posicionamento. Ó, não deu certo, ele desceu. Por quê? Porque ele está com um espaçamento aqui que não cabe ele. A gente tem que contar como o espaço que a div está utilizando, na realidade, a margem que ela tem, né, juntamente com a largura original dela. Então essa técnica não deu certo. Vamos colocar aqui então, voltar para o nosso 40 e vamos observar aqui o HTML. Opa, não salvei. Até a gente conseguir uma solução aqui para o nosso problema. Então volta para cá, div, não é isso. Mas eu posso ver aqui, pessoal, no visual, que essa div aqui não pode ser 60. Se eu diminuir um pouquinho aqui, eu acho que eu consigo o efeito que eu quero. Vamos lá. Eu vou... Opa, tanta coisa para pensar que eu nem sei para onde eu estou indo mais. Vamos colocar aqui... Olha lá, já está um pouquinho mais próximo, né? Mas eu acredito que o correto aqui, pessoal, é 45 pixels. Pela experiência, tá? 45 pixels resolvem. E aí, eu vou mostrar para vocês por quê. Tá certinho aqui. Agora, eu vou dar também aqui 45. 45 à direita que eu dei, né? Tá. Vamos voltar para o box 2. Tá para 40 aqui. Nunca vai ser corretinho assim no olho. Vamos voltar para 50 aqui. 50 de um lado, 40 do outro. Ah, agora tá correto, né? O que eu quero explicar aqui para vocês, pessoal? Primeiro, que é mesmo tentativa e erro aqui, tá? Para vocês fazerem esse alinhamento correto, lembrando que isso é muito necessário acontecer. Nós estamos tendo essa necessidade de manter esse elemento aqui à direita, e ele que está provocando toda essa confusão aqui, como eu tinha colocado aqui antes, ó. Porque se ele tivesse à esquerda, nós simplesmente iríamos pedir para ele, nessa matemática que nós fizemos, se afastar também do seu lado direito, do seu lado esquerdo, na verdade, da div box 2. Ou seja, pediríamos ao box 1, estando ele alinhado à esquerda, para que ele se afastasse determinada distância
do box 3, só que ao invés de afastar pela direita, que ele não pode se afastar, porque ele precisa fazer o alinhamento lá com a div animação, ele se afastaria à esquerda. Então vamos testar aqui, porque quando encasqueto com uma coisa para resolver, vamos lembrar que eu não preparo esse texto antes, né? Eu simplesmente faço aqui juntamente com vocês, que eu acho que é o correto a fazer. Então nós temos a situação que aqui nós demos 50 pixels de largura. Vamos voltar a resolver. Vamos voltar para os 40 aqui. 40 pixels. Tá correto? Vamos verificar o que aconteceu aqui. Ó, cada vez ele está se afastando mais, certo? Aí eu vou, aqui também tem 40 pixels. E aqui eu vou copiar, ó, esse margin left, Ctrl S, Ctrl V. Nós vamos colocar aqui, ó. Estou pensando aqui, se não der certo, vamos ter que retornar tudo de novo. Vamos colocar os 40 pixels lá da ideia inicial. Olha, ele não aceitou. Ou seja, não deu certo. Ah, não. Na verdade, eu esqueci de mudar aqui, ó. Não nos desesperemos. Ainda podemos salvar aqui a nossa aula. Ok. Ele também não aceitou. Ele veio um pouquinho, mas não aceitou. Tá, essa margem deve estar maior do que ele pode. Vamos tentar aqui. 30. 20. Ok, 20, só que desalinhado aqui, né? Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ctrl Z em todo mundo. Vamos voltar aqui para nossa situação em que nós nos aproximamos o máximo da realidade. Tá? Prometo a vocês rever essa questão aqui do alinhamento, como é que se faz isso de uma maneira mais prática. Mas vamos verificar aqui que nós estamos praticamente com a mesma distância. Acabei de lembrar, nada como tá pensando. O que está causando esse problema aí? E aí tem a ver com uma perguntinha que eu coloquei aí no grupo sobre o real espaçamento das divs. Lembram-se que eu acabei de calcular aqui todo mundo com 250 pixels? Lembram-se? Calculei, peguei a calculadora, multipliquei 240 por... Nem multipliquei na calculadora. Multipliquei por mim mesma, deu 750. Ocorre que essa borda aqui, ó, ela não está determinada. Assim como deu problema no topo na aula anterior, ela está pegando a espessura padrão do navegador, que eu não sei qual é. Cada navegador tem o seu padrão aí, né? Pela minha experiência, eu acredito que isso aqui deve ter uns 4 ou 5 pixels de largura, essa borda aqui. Então, na verdade, pessoal, nós temos aqui 260 pixels de largura, porque a gente tem que contar os 5 pixels desse lado e os 5 pixels desse lado da borda. Portanto, é isso que está nos atrapalhando aqui na hora de construir essas margens aqui sem ficar desnivelado, né? Sem ficar desalinhado, melhor dizendo. Então, vamos tomar cuidado com as bordas. Como elas estão aqui só para enfeitar, tá na hora da gente retirá-las aqui. E elas já vão nos dar outro problema, provavelmente com a saída dela, porque nós estamos declarando tudo baseado. A gente está colocando as margens baseado. Opa! É só no... Tô tirando aqui do lugar errado. Falta de atenção, problema sério. Aqui, dotted, mas enfim.
a gente precisaria tirar de lá também. Vamos lá. Vamos agora ver o que acontece aqui. Olha lá, retiramos as margens, tá? Já está um layout mais interessante aqui. Inclusive da conteúdo nós tiramos também. E aí a gente já percebe que esse espaço aqui aumentou. Por que que aumentou? Justamente porque as divs ficaram com a largura menor aqui, né? Elas estão ocupando menos espaço, então essa margem agora ela vai fazer fluir menos, porque se ela é menor, eu empurro para um lado, ela vai ocupar menos espaço daquele lado do que ela ocupava antes, correto? Vamos aqui então experimentar aumentar essa div aqui para 60 pixels, já que agora a gente não tem influência da borda. Olha lá, ela está chegando aqui direitinho, certo? Só que eu ainda é difícil perceber assim sem uma linha. Acho que está praticamente correto, tá? Por enquanto a gente vai ficar com esse texto assim, porque nós precisamos construir os links aqui dentro. Então vamos partir agora para a construção dos links. Eu prometo que eu vou fazer uma aula para vocês só com esse posicionamento de divs, que tem que falar ainda sobre position, a propriedade position, que vai nos dar várias possibilidades de posicionar divs sem tantos problemas assim, tá? Na verdade isso não chega nem a ser um problema, isso é o normal da prática mesmo, você ficar ali medindo e vendo. A gente sabe que a gente tinha um total de 120 pixels para ser usado, mas na verdade não era 120 pixels, né? Porque não eram nem 750 pixels que nós tínhamos no total de espaço ocupado, era mais por causa dessa borda que nós só colocamos para efeito de guiar, né, o nosso olhar sobre o que nós estávamos fazendo, se estava correto ou não. Mas vamos voltar aqui para o que nós precisamos fazer de acordo com o design que nós temos. Agora a gente sabe que a gente tem que colocar esses links aqui, né, para chamar o conteúdo completo do que essas chamadas aqui estão anunciando. Vamos colocar aqui então um link. Como é que é mesmo? Um link, pessoal? Vamos colocar primeiro o texto que nós temos lá. Saiba mais. Certo? Vamos colocar, se eu quiser transformar essa palavra saiba mais em um link, como é que eu faço? Eu chamo a tag A, né? A, o seu atributo específico, que é o href. Aí eu venho, ó, coloco aqui o igual e dou o endereço do link. Como a gente não tem o endereço do link, a gente vai colocar uma tralha, ou seja, estamos criando um link cego. E vamos fechar aqui essa tralha, esse link A. Certo? Vamos copiá-lo aqui para a gente não perder tempo. Vamos repetir. Certinho. Bom, feito isso, a gente agora vai aplicar propriedades CSS para a gente estilizar esse nosso link. Salvei e vamos verificar se ele está lá dentro. Vamos ver o que aconteceu aqui. Tá aqui certinho, né? Uns vieram mais aqui para cima, né? Porque conforme o texto acabou, mas a gente vai resolver isso também via CSS. Vamos colocar aqui também, já de cara para a gente resolver, um parágrafo. Ou então, acho que não. Vou colocar aqui um BR, né? Pra gente relembrar do elemento BR. Para forçar ele a pular a linha aqui. Aqui, ó. E o outro. Vocês lembram que o elemento BR lá do início, né? Pula uma linha dentro do conteúdo do
documento. Vamos... tá aqui, certinho já. Bom, agora a gente vai aplicar finalmente lá o CSS para que a gente obtenha essa aparência aqui. Vamos lá. Pessoal, se eu chegasse aqui e fizesse isso, ó. Opa. Tava apertando a tecla errada aqui. Se eu fizesse isso aqui, e colocasse os estilos que eu quisesse, tudo quanto é link dentro da nossa página ia adquirir essas propriedades CSS, correto? Então, da mesma maneira que a gente faz no menu, a gente vai ser específico de onde a gente quer fazer essa aplicação. Então, a gente vai simplesmente chegar lá, colocar tralha, box 1A, ou seja, estou dizendo para o navegador, aplique essas propriedades que virão aqui a seguir ao link A, a propriedade, ao elemento A dentro da div box 1. Então ele vai simplesmente aplicar lá dentro. O que nós queremos mesmo, pessoal? Nós queremos que essa div, que esse elemento A tenha um background. Vamos ver se funciona assim. Background color igual a... Qual é a cor? Essa daqui, né? É exatamente a mesma cor do link de cima, do background do menu. Ctrl V. Simplesmente botar isso aqui, fechar, e vamos abrir aqui. Olha lá. Já ficou aqui em cima certinho. Só que tá muito grudadinho aqui, pessoal. O que a gente faz pra gente afastar um elemento? A gente vai aqui, ó, e usa aquela propriedade lá, ó. Padding, lembra do padding? Enchimento. Vamos colocar um enchimento de padding de... Vamos testar, né? Pra gente ver o que a gente consegue. 10 pixels. Vamos verificar aqui. Opa, muita coisa, né? 10 pixels aqui para esse conteúdo. Então, vamos mudar aqui para metade, 5 pixels. Que eu até acho que ainda vai ser bastante. Tá corretinho. Aí a gente vai colocar aqui, pessoal, uma margem para a gente tirar isso lá de cima. Que a gente pode até eliminar aquele BR depois. Margem. Vamos colocar de 30 pixels. Isso só para a gente afastar de lá e visualizar o que está acontecendo. Lembrando que o nosso objetivo é fazer o mais aproximado disso aqui, tá? Via CSS. Eu poderia pegar essa imagenzinha aqui, salvar, colocar lá na nossa pasta de imagem e fazer aquele mesmo procedimento que nós fizemos na aula anterior. Na aula 22, na verdade. Mandar expandir para o lado, expandir não, repetir. Mas não, a gente pode fazer isso com CSS. Ou seja, o resultado disso é que o nosso site fica mais leve, né? E mais fácil também da gente trabalhar. Tá. Temos que verificar agora o que aconteceu aqui com a nossa aplicação. Mas ele não está obedecendo na margem top, né? Deveria ter descido aqui um pouquinho. Isso não está acontecendo. Margem top. Se eu for específica aqui. Para resolver isso sem a gente ter problemas nenhum, eu vou botar essa margem no P, tá? E vou retirar ela daqui. Agora, pessoal, o que eu preciso fazer para que os outros links também fiquem da mesma maneira? Eu poderia chegar aqui, Ctrl C, opa, Ctrl Z, Ctrl C e fazer o que a gente já está aqui acostumado a fazer, né? Ctrl V, trocar o nome aqui, ó, do 2, Ctrl S, e olha lá, já apareceu aqui no 2 também, com o mesmo probleminha aqui de estar grudado aqui, mas isso a gente vai resolver
depois aqui. E uma outra situação nos apareceu aqui, pessoal. Olha aqui, uma barra de rolagem. O que será que aconteceu para essa barra de rolagem aparecer aí? Eu vou falar já já para vocês sobre isso. Mas, pessoal, a gente não precisa fazer assim, ficar copiando e colando. A gente pode, dentro da CSS, já que a gente tem as mesmas propriedades que a gente quer aplicar para aquele elemento, a gente chega aqui e copia. Ó, Ctrl C somente isso aqui. Se você não tiver copiado, você explica, você copia. E você vai vir aqui, ó, vai colocar uma vírgula, tá? Tem que colocar uma vírgula. Aí eu vou copiar de novo. Ctrl V. Aí eu vou aqui, ó, box 3, tudo separado por vírgula. Box 3A, box 3A. Completinho, tá? E aí, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, certinho, né? A gente aplicou. A CSS, pessoal, entende, o navegador entende, ou a CSS, melhor explicar dessa maneira, permite que você coloque todos os elementos HTML que vão receber as mesmas propriedades com o mesmo valor numa única linha. Você não precisa ficar escrevendo tudo de novo, tá? Desde que você separe cada um aqui por vírgula, tá? Não pode esquecer de separar, senão não vai funcionar. Em vez de ficar copiando, eu simplesmente coloquei um do lado do outro, separado por vírgula. Nesse caso aqui, ó, eu poderia sumir simplesmente com esses boxes aqui, com essa quantidade de texto da box, só que elas têm diferença, tá vendo? Uma tem 40 na margem, outra tem 60, então são valores diferentes, tá? Uma está flutuando à esquerda, outra está flutuando à direita, então por isso que eu não repeti aqui em cima. Mas nesse caso aqui, que é tudo igual, eu posso fazer isso sim. O que a gente precisa fazer ainda mais aqui para que a gente se aproxime disso aqui? Fazer algumas mudanças no estilo do link, né? O link tem estilo padrão. Vamos colocar aqui tudo baixinho, certinho, para a gente se achar bem rápido. Aí vamos fazer o que aqui? Trocar a cor do texto do link. Como é que a gente troca? Color. Aí a gente bota a cor que a gente tá lá no nosso layout, que é branco. Tralha FFF. Ctrl S. Opa, não se preocupem com essa coisa da cor que vocês vão receber a tabela, olha lá, vocês vão aprender a lidar com elas. Tá, eu quero tirar esse sublinhado porque no nosso design original não existe sublinhado nenhum. Tudo bem, vamos lá. A gente vai colocar aqui, ó, text, que é uma propriedade, decoration, já falei para vocês sobre isso. None. Opa, aí certinho, ó. Já tirou o sublinhado aqui de baixo, tá como link. Tá, mas eu quero que esse texto do link aqui, ele tenha um realce maior. Então, a gente vai simplesmente botar aqui, ó. Font. Weight, a gente vai botar bold. Pesado, negrito. Vamos lá. Olha lá, já ficou negrito lá. Bacana. Estamos conseguindo. Embora aqui eu não tenha feito isso. Mas eu achei que para o HTML, para uma página HTML, para chamar mais a atenção do usuário enquanto botão, tá certinho. E o que a gente pode fazer então para acrescentar mais ainda algo que caracterize como botão para o usuário? A gente pode simplesmente pegar isso aqui, ó, e aplicar uma pseudoclasse. Lembram das pseudoclasses? Eu falei aqui para vocês também. Box 1, 2, 3, certinho, pseudoclasse, 2 pontos, hover. Isso aqui, na verdade, estou testando agora. Vamos ver se vai dar certo, porque eu nunca trabalhei com uma mesma linha assim. Vamos lá. Hover. Vamos trocar a cor de background. Qual o objetivo? Fazer com que o usuário, ao passar o mouse, já que a gente está falando do hover, né? O hover é isso. Alguma coisa acontece aqui. Pode ser trocar a cor do background, essa fonte aumentar, algum tipo de animação aqui. Como é que a gente vai fazer isso?
Vamos pegar essa propriedade background color aqui, tirar a cor, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou pegar um auxílio aqui do Dreamweaver para a gente escolher uma cor que dê a sensação de que vai acender, né, quando passar. Então acho que essa cor aqui, ó, ela responde por isso. Tá. Acho que, né, opa, tá aqui. Tá ótimo essa daqui. Ok. Então eu vou copiar o código da cor. Vou colar ali. Vamos lá ver, né? Opa! Por que ele não tá entendendo? Background color, a hover. Dois pontos, ele trocou. Ah, tá. Eu acho que eu não posso fazer isso aqui, ó. Porque tem dois pontos. A não ser que eu copie o hover dois pontos. Vamos lá. Tudo é teste, pessoal. Se não der certo, na próxima aula eu vou descobrir pra vocês como é que faz. Não como faz o efeito, né? O como faz efeito é esse aqui. Mas como se aplica nessas situações aqui de você estar usando a mesma linha. Não sei, como eu falei antes, se é possível. A gente vai tentando aqui. Olha lá, funcionou. Certo? Conforme eu passo aqui, ó, o mouse, ele está acendendo, né? Como se fosse acendendo. Na verdade, como nós trocamos para uma cor mais clara, tá dando essa ilusão, né? De que o menu botão está se acendendo. Ou seja, mais um indicativo para o usuário de que aquilo ali é um botão, tá? Feito isso, vocês devem estar pensando, bacana, a Márcia conseguiu resolver, legal, mas vocês estão aí também. Bom, temos um problema lá, Márcia, para resolver, que é essa barra de rolagem aqui. Como é que a gente faz com isso? O que é isso, na verdade? Por que isso apareceu aí? Eu falei para vocês no início da aula, ou no meio, não lembro mais, mas foi nessa aula, que eu tinha colocado uma propriedade aqui chamado overflow com valor alto. E o que significa isso, pessoal? A overflow, ela é responsável por ajustar conteúdos dentro de qualquer recipiente que você colocar ele, de qualquer tamanho de div, com alguns mecanismos. De, por exemplo, gerar barra de rolagem toda vez que este conteúdo for maior que o local onde a gente está colocando esse conteúdo. Eu tinha aplicado esse overflow aqui para ele resolver o problema, que foi um problema que nós tivemos aí na aula 18, não sei, acho que foi até anterior à aula 18, de fazer com que a div que estivesse abrigando elementos que estivessem flutuando dentro dela, ela se expandisse com esse conteúdo. A solução foi colocar overflow alto. No entanto, pessoal, como esse conteúdo aqui, ó, box 1, ele está declarado como 250 ml, né? O espaço, aliás, não conteúdo. E aqui também, todos, quando nós adicionamos o link, e aí nós fizemos tudo isso aqui, ó, expansão, né? Colocamos um padding para cada para cada link. Isso expandiu, ou seja, está consumindo a conjugação desse link aqui com essas novas propriedades CSS, mais esse volume de texto, está fazendo com que esse conteúdo se expanda além de 250 pixels, que é a área determinada para ela. Nós poderíamos chegar aqui, pessoal, e escrever alto, que é o ideal, sempre que a gente está trabalhando com um local onde a gente vai colocar conteúdo,
sempre trabalhar com automático, ou seja, para se ajustar conforme você for inserindo o conteúdo. A gente nunca tem uma previsão de quanto de conteúdo que nós vamos disponibilizar naquela área. Então é bom deixar sempre automático. Mas digamos que nós tivéssemos a necessidade de deixar com 250 pixels de altura. O que nós faríamos aqui para resolver essa situação em que 250 pixels de altura não está dando vazão para o conteúdo gerado e por consequência disso, aliás, por consequência aqui da div do overflow declarado aqui na div conteúdo, do overflow alto, ele está gerando automaticamente barra de rolagem. O que a gente faz para resolver? Bom, a gente vem aqui e diz para o navegador o seguinte: eu não quero que você mostre essas barras de rolagens. Eu quero que você esconda. A gente vem aqui, ó, hidden, no inglês, esconder. E aí, escondido, a gente vai verificar se funcionou. Olha lá, sumiu a barra de rolagem aqui do lado. Estamos então com o nosso problema resolvido, tá? Poderia ter se feito isso que eu falei também, colocar isso aqui como alto e aí se expandir e tal. Mas, como a gente tem a necessidade, como o nosso layout está nos impondo que que cada box desse tenha 250 pixels de altura, então a gente fez esse truquezinho aí, tá? A gente escondeu a barra de rolagem porque não era necessário. Dito isso, pessoal, acho que a gente avançou bastante aqui no nosso layout, nessa construção do nosso site. E na próxima aula eu vou falar para vocês sobre imagens, tipo de imagem, quando usar, tá? Extensões de imagens diferentes. Vou falar também um pouco mais sobre essa questão do overflow, dessa barra de rolagem, vou dar mais explicações. E aí a gente vai continuar no desenvolvimento do nosso site aqui normal, tá? Por enquanto, ó, se deliciem que vocês já são capazes de fazer esse efeito aqui, ó. Todo mundo que está começando com HTML adora essas brincadeirinhas aqui. E aí, mais uma coisa que eu tô humildemente disponibilizando para todos vocês. Um beijo grande e qualquer coisa, tô por aí. Tchau, tchau.